Oi, gente, tudo bom? Estamos aqui para mais um vídeo. Dessa vez fazendo uma breve análise sobre a canção Mulheres de Atenas, do Chico Buarque. Bom, pessoal, essa canção ela foi escrita no ano de 1976, tá? O Brasil vivia uma ditadura militar, aonde existia ditadura militar essa que perdurou de 1964 até 1985, tá? E dentro desse contexto político da história do Brasil, é, os os governos militares criaram um órgão de censura, né? E aonde esse órgão, a divisão de censura de diversões públicas, olha o nome do negócio, né? E a principal, os caras tinham a função de vistoriar toda a publicação, toda a letra de música, peças teatrais, roteiros de filme, toda a produção artística era vistoriada por esse órgão aí criado pelos militares, né? Então a gente precisa entender isso para compreender melhor o contexto que foi escrita essa canção, né? Devido à sua letra, muitos feministas radicais da época diziam que ela era machista, né, e coisa e tal. Só que a gente precisa compreender esse contexto que o Chico Buarque, ele, como vários outros artistas, né, Geraldo Vandré que era mais direto, mas o próprio Caetano, Roberto Carlos, né, vários artistas mesmo, a maioria dos artistas da época tinha que tomar muito cuidado com o que escrevia, porque não passava, né? O Gonzaguinha, um dos produtores dele, disse em uma entrevista que ele precisava produzir letras que dava para fazer 5 discos para poder fazer um, de tanto que ele era censurado, né? Então, assim, nesse contexto ele vai escrever de uma maneira aí você vê a genialidade do cara, a tapear os censores, né? Então, quando ele diz mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, ele não está dizendo para as pessoas serem iguais às mulheres de Atenas. E outra, ele não está falando nem única e exclusivamente para as mulheres, ele está falando para toda uma sociedade, né, que vivia sobre um regime ditatorial, né? Quem nunca ouviu um conselho de uma pessoa mais velha, um responsável, um pai, falar assim, ó, mire no meu exemplo, ó, já fiz essa coisa errada, não faça, mire-se no meu exemplo. Ou, por exemplo, eu não estudei na minha época, quando eu era jovem, agora eu tenho que trabalhar como um cavalo aqui e tal, mire-se no meu exemplo. É esse sentido que ele fez a canção, tá? E aí ele vai descrever a vida dura das mulheres de Atenas, né? E ele, olha que ele descreve das mulheres que eram livres, né? Ele não vai falar das escravas atenienses, ele está falando das mulheres de elite de Atenas, né? Que tinham uma vida ferrada, né? Para a gente ter uma ideia assim, mais precisa, elas tinham um cômodo onde elas tinham que ficar lá, tecendo, esperando os bravos soldados voltarem das batalhas e tudo mais, tá? Então, essa canção, ela ultrapassa a questão do feminismo, né? Quando ultrapassa, não, eu diria assim, ela colabora com a questão do feminismo, né? Para as mulheres, no caso das mulheres, não permitirem jamais permitirem novamente uma situação dessas de submissão que as mulheres de Atenas viviam, né? Mas também que a sociedade brasileira daquele período não permitisse a submissão ao regime ditatorial, tá? Então, esses são os focos, né, dessa canção, certo? Agora eu vou deixar vocês aqui com um depoimento do próprio Chico Buarque e com a canção para vocês apreciarem. Até mais, espero que tenham gostado.
Mulheres de Atenas foi uma canção escrita para uma peça do Augusto Boal. Na verdade, ele escreveu o roteiro da letra, um rascunho da letra, me mandou para fazer a melodia e dar um ajeitado. Essa é uma peça feminista, bem dos anos 70, né? E é engraçado que a canção foi condenada por alguns feministas radicais, porque dizia: mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Quando, evidentemente, a ideia era dizer: não mirem-se, não se mirem no exemplo. Mas foi tomado ao pé da letra por alguns. Havia um pouquinho disso também, de bobagem, né? Essa coisa do feminismo levado as últimas consequências, às vezes resultava em grandes besteiras. É isso, era uma canção feminista para